Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandre Martins e nesse vídeo eu vou mostrar uma ferramenta muito prática quando você necessita fazer de uma clonagem de um HD para outro HD. Então, nesse vídeo eu vou mostrar como você deve fazer uma clonagem do seu sistema operacional, dos seus aplicativos, né, de um HD para o outro, utilizando um HD mecânico para um SSD. Então eu vou mostrar o processo, né, do início ao fim de como você deve fazer para clonar um HD mecânico ou qualquer outro HD para outro HD. Então vamos lá. O primeiro passo é conectar o SSD à placa-mãe para que ela possa reconhecer o SSD, para que você possa logo em seguida iniciar a máquina e o Windows, né, o seu sistema operacional vai reconhecer o HD. E aí depois nós vamos baixar essa ferramenta para que a gente possa iniciar o processo de clonagem. Então vamos lá. Vamos aqui conectar o nosso SSD à placa-mãe através dos cabos, né? Pronto, já está conectado aqui pelos cabos SATA. Então essa máquina aqui, ela é um Core i5 3.2 GHz. Ela tem uma memória de 8 GB DDR3 e um HD mecânico de 500 GB. E nós vamos fazer a clonagem desse HD para um SSD de 480 GB da Netac. Então agora o HD já está conectado, né, o SSD, a placa-mãe. Então agora nós vamos ligar a máquina, que ele vai carregar o sistema operacional. E nós vamos verificar se o sistema operacional reconheceu esse SSD. Então vamos lá. O segundo passo é fazer com que a máquina, né, que o sistema operacional reconheça esse novo dispositivo, que no caso é o SSD. Então vamos verificar aqui se o sistema já reconheceu. Então vamos entrar aqui neste computador. Aí notamos aqui, ó, que ele só reconheceu apenas o HD mecânico, ó, disco local C. Então o SSD, ó, era para estar aqui. Ele não reconheceu ainda. Então o que nós temos que fazer para que o sistema operacional reconheça o SSD? Então nós vamos aqui minimizar. Vamos clicar aqui com o botão direito aqui este computador ou meu computador, dependendo da versão do Windows, e clique em gerenciar. Ele vai abrir aqui essa janela do gerenciamento do computador e você vai clicar aqui na opção gerenciamento de disco. Aí ele vai abrir essa outra janela dizendo aqui, ó, você deve inicializar o disco do gerenciador de discos lógicos para acessá-lo e selecione o disco. Então aqui, ó, ele já reconheceu o SSD, mas eu preciso inicializar esse disco para que ele possa reconhecer como um disco local. Então eu vou dar aqui OK. E aqui embaixo, ó, ele já está marcando o disco 0, é o disco que já está na máquina, que é o de 500 GB, que é o mecânico. E agora aqui o disco 1 é o SSD de 480. Então o que eu vou fazer aqui? Como ele não está particionado ainda, não tem nenhuma partição nele, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o botão direito e vou criar uma partição para que eu possa fazer uma clonagem dele, em cima dele, né? Então eu venho aqui, novo volume, avanço,
Avanço, ele já vai determinar a letra, mas você pode escolher qualquer outra letra, mas automaticamente ele já vai escolher a próxima letra, que no caso o disco local C, mecânico, é C, e esse, logicamente, o próximo vai ser a letra D. Avanço, ele vai criar uma partição NTFS como padrão. Avanço e vou concluir essa etapa. Aí que ele vai fazer a formatação e já vai criar a partição no SSD. Então aqui o mecânico ficou como unidade C e o SSD ficou como unidade D. Aqui já está reconhecido, ó. Ele já reconheceu automaticamente. Então aqui eu posso fechar essa janela. Volto aqui no meu computador, então aqui eu já tenho as duas unidades, ó. Tem a unidade C, que é o HD mecânico, e tenho a unidade D, que é o SSD. Agora eu já posso baixar a ferramenta, né, da internet e fazer a instalação para que possamos fazer o início da clonagem. Vamos ao terceiro passo. Você vai abrir o seu navegador de preferência, né, da sua preferência, e vamos entrar aqui no Google. Digitamos aqui Google, já vai entrar automaticamente. E aqui na pesquisa do Google você vai digitar Macrium. Ó, já até apareceu aqui, ó, Macrium Reflect. Então já vai aparecer aqui, ó, esse primeiro site aqui é o oficial da Macrium. Então nós vamos entrar aqui no link. Fechar essa janelinha aqui. Aí nós vamos descer aqui a barra de rolagem e nós temos aqui as instalações. Então nós vamos instalar aqui, ó, a versão free, né, que ela está na versão 8, free. Só que nós vamos aqui baixar, aqui está dizendo comercial, mas nós vamos baixar a pessoal, que é aquela que você não precisa da licença. Se for para uso pessoal, você pode baixar essa daqui. Se for para uso comercial, aí você precisa comprar, né, a ferramenta aqui para você poder utilizar ela como uso comercial. No caso aqui nós estamos usando para uso didático e uso pessoal, então não tem problema. Você pode baixar aqui a Download Free. Eu dou um clique aqui, vai abrir essa próxima janela. Eu vou escolher aqui a opção Download Free, né, pessoal, licença free pessoal, e vou clicar aqui embaixo no botão Continue. Ele vai fazer aqui vai baixar o arquivinho de instalação, né? Aí você vai entrar na pasta onde onde ele baixou a instalação. Normalmente é na pasta Downloads, né, do Windows. Aí você tem esse arquivinho aqui, ó. Deixa eu apagar as outras aqui, deixa só. Como eu já tinha baixado anteriormente, eu vou excluir aqui para que ele possa baixar do zero. Então eu vou clicar aqui nessa ferramenta, que é um aplicativo que ele vai baixar, né, a versão correta para o seu sistema operacional. Se o seu sistema for 32 bits, ele vai baixar a instalação por 32 bits. Se for 64, a mesma coisa, né? Independente da versão do Windows. Se é a versão Windows 7, se é o 8, 10, 11, o processo é esse daí mesmo. Então eu vou clicar aqui no instalador. Ele vai abrir uma nova janela, onde ele está mostrando aqui que a licença é a free. Ele vai criar uma pastinha chamada Macrium e ele já selecionou aqui a versão do meu Windows. No caso, esse daqui é o 64 bits. Então ele já vai baixar de acordo com a versão do meu sistema operacional. Já está tudo selecionado, não preciso mexer em mais nada. Então é só clicar aqui no botão Download e aguardar ele fazer o download da instalação completa. O processo é bem rápido, o arquivinho ele é pequeno,
Vai depender também da sua internet, né? Mas uma internet média aí, ele baixa aí em poucos minutos, né? 1 minuto não chega nem isso. Baixou. Automaticamente ele criou aqui uma pastinha chamada Macrium. Tá vendo? Esse daqui, ó, ele já baixou a instalação correta, ó. Ele baixou a instalação free. Deixa eu fechar. Ele já baixou aqui a instalação free x64, porque o meu sistema operacional é 64 bits. Vou clicar aqui 2 vezes. Sim. E ele vai fazer a instalação do aplicativo, da ferramenta de clonagem. Então aqui eu avanço e aguardo ele terminar a instalação. Dou Next aqui, aceito a licença, Next novamente. Essa da parte aqui é importante, ó. Uso Home, que é o pessoal. Se você deixar aqui no comercial, ele vai pedir depois o registro. Se você marcar aqui, ele vai pedir o registro. Então, deixe sempre marcado aqui a opção Home, para que ele não exija o registro, né, e que você tenha que comprar essa licença depois. Então aqui deixei no Home, marquei aqui que eu aceito, né, a licença e dou Next novamente. Desmarco a opção registrar e Next novamente. Aqui ele vai instalar e vai criar um atalho na minha área de trabalho. Next novamente, Install, para finalizar a instalação. E é só aguardar. O processo é rápido, não é demorado também. Pronto. Deixa eu desmarcar essa opção aqui que ele faz, ao finalizar ele já abre o aplicativo. Eu não quero isso agora. Então desmarco e Finish. Pronto, o meu aplicativo já está instalado. Eu vou fechar todas as janelas agora. Então aqui eu já tenho o ícone da ferramenta de clonagem, que é o Macrium Reflect. Então agora nós vamos para o quarto e último passo. Qual é? O quarto passo é, você vai abrir o aplicativo aqui através do atalho que ele criou na área de trabalho. Clica 2 vezes. Sim, né? Você reaceita a abertura do aplicativo. E aqui é o seguinte, ó. Ele está marcando o quê? O meu HD mecânico, ele está dividido em 3 partições aqui, ó. 2 ocultas e uma visível, totalizando os 500 GB, né? Só que tem um pequeno detalhe. Vamos supor que o seu HD mecânico seja de 1 TB e você vai colocar um SSD. O que você tem que notar no seu HD mecânico? Eu vou minimizar aqui. O HD mecânico, o espaço utilizado não pode ser maior do que o HD que você vai colocar, porque senão o processo não vai ser finalizado. Então vamos supor que você tem um HD de 1 TB, mas você usou apenas 150 GB ou 200 GB, 250 GB, é menor do que os 480. Então aí você pode fazer uma clonagem. Agora, se o utilizado for maior do que o SSD ou o HD que você está conectando na máquina, essa ferramenta já não vai ser, ela não vai ser finalizada. Então ela não vai ser possível utilizar, porque o espaço utilizado é maior do que o HD que você está querendo instalar. Então essa ferramenta só funciona quando o espaço utilizado do HD local é menor do que o HD que você vai instalar. Tudo bem? Então voltemos aqui à ferramenta de clonagem. Então aqui na parte de cima está o HD que eu vou clonar, né?
que é o original, que é a unidade C, que é o disco mecânico de 500 GB. Aqui embaixo, tá vendo? É o meu SSD. Como é que eu faço para clonar esse HD aqui em cima para o de baixo? Eu vou clicar nesse ícone que está escrito aqui, ó, Clone this disk. Então clico aqui, vou selecionar o SSD, que no caso é o disco 2, tá vendo? O disco 1 é o HD mecânico, o disco 2 é o SSD. Clico aqui, tá até marcando aqui, ó, SSD 480 GB, para você não confundir, né, as unidades. Muito bem, então aqui eu já selecionei a origem e já selecionei o destino, que no caso é o SSD. Vou aqui para a próxima tela, o Next. Aqui é uma tela de agendamento de clonagem. Como eu não quero agendar para um horário ou uma data futura, eu quero fazer agora, eu vou passar essa tela aqui. Então eu vou Next novamente. Aqui é só um cronograma, né, um relatório do que ele vai fazer. Então aqui, ó, é o disco local e ele vai cumprir 3 etapas para finalizar o processo. Então ele vai clonar do disco local, do disco 1, para o disco 2, tá marcando aqui, ó, source disk, que é a origem, destination disk, então que é o destino. Então origem aqui em cima, aqui é o destino, que é o disco 2. E aqui é as etapas que ele vai cumprir. Ele vai cumprir uma de 3, ou seja, ele vai pegar, clonar a primeira partição, que é a oculta, depois ele vai criar a segunda partição, que é a local, visível, e depois ele vai clonar uma terceira partição também, que ela está oculta. Basta eu clicar aqui embaixo no botão Finish e ele já vai começar o processo. Aí aqui eu vou desmarcar a opção Save Backup. Eu não quero que ele salve um arquivo XML, né, para que eu possa depois acessar, né, esse arquivo XML contendo algumas informações. Eu desmarco essa opção, que não tem necessidade. E eu vou deixar marcado apenas a opção de fazer o backup agora. Dou OK e aguardo até o final da clonagem. Só dá OK aqui. E vamos lá. Marco essa outra opção aqui. Ele já marcou que ele vai fazer a clonagem para o disco novo, que é o disco D. Marco essa opção e continue. Agora ele já está começando o processo de leitura das partições. Como esse processo é um processo relativamente demorado, então eu vou aguardar, quando estiver bem no finalzinho, nós voltamos ao vídeo. Muito bem, então aqui já terminou a clonagem, né, do sistema operacional e foi relativamente rápido. Ele demorou aí 20 minutos e 24 segundos, mas isso daí não é um padrão, tá? Dependendo de como o seu HD está sendo utilizado, se tiver muitos arquivos, muitas pastas, o conteúdo for grande, né? Logicamente que esse processo vai demorar um pouco mais. Então pode ser que demore 1 hora, pode ser que demore mais ou menos. Então nesse caso aqui, no meu caso, foi 20 minutos, mas pode ser que demore 1 hora, 2 horas, vai depender muito do conteúdo do disco que está sendo clonado. Então aqui nós vamos dar OK. Vamos aqui fechar, né, no Close. Então aqui o processo já foi feito, ó. Então ele clonou aqui do disco 1, que é o meu disco mecânico, para o disco 2, que é o SSD. Ó. Ele criou as mesmas partições, tá vendo? Ó? Ele dividiu da mesma forma. Logicamente que o de cima é um pouquinho maior, porque é 500 e aqui é 480. Então uma diferença aí de 20 GB, mas
o que mais importa mesmo é as partições que ele clonou, né? Então ele clonou todas as partições corretamente. Agora nós vamos verificar na prática, que é a etapa de finalização e reconhecimento. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos desligar a máquina e desconectar o HD mecânico, deixar apenas conectado o SSD. Então agora nós vamos ligar a máquina para verificar se a clonagem foi efetuada com sucesso. Então vamos ver aqui. Ligando a máquina. Ligou. Vai carregar o sistema operacional. Já está na tela de abertura do sistema operacional e já carregou o sistema. Então, com a utilização do SSD, a inicialização, o carregamento de sistema, a utilização de aplicativos, vai ficar muito mais rápido. Então, com essa configuração atual, que é um Core i5, 8 GB de memória e um SSD de 480 GB. Então foi isso. Nós fizemos aqui a clonagem de um HD mecânico para um HD SSD de 480 GB. Foi feita a clonagem, né? Foi feita com sucesso, deu tudo certo, carregou o sistema tranquilamente. Então espero que você tenha gostado desse vídeo, compartilhe com outras pessoas, deixe seus comentários, né? Ative as notificações e se inscreva no canal, que você vai ajudar muito o canal a crescer. O único pagamento que nós pedimos aqui, solicitamos, é simplesmente a inscrição no canal, né? Então eu espero que você tenha gostado. Não deixe de ativar as notificações para que você possa receber os novos vídeos. Em breve teremos aqui um sorteio, né? Vou falar nos próximos vídeos de um sorteio que nós vamos fazer no mês que vem. Então, muito obrigado e até o próximo vídeo.